Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Rosângela Santana e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta bolsa aqui. Uma bolsa super linda, fácil de fazer. E no vídeo de hoje eu vou iniciar com um detalhe que vocês sempre pedem aqui, tá? Então, sempre que eu posto o vídeo da bolsa, depois sempre tem essa pergunta aqui no comentário. Qual o valor que eu posso vender essa peça? Então, eu vou dar início já precificando essa peça. E daí, logo depois da precificação, vai ter o passo a passo dessa bolsa, ok? Então, agora vamos para a parte de precificação da peça. Então, qual o valor que eu vou vender? Então, para você saber que valor você vai vender, primeiro você precisa saber o que você gastou com matéria-prima, qual foi o tempo de horas que você trabalhou. Então agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e vou mostrar para vocês a planilha que eu uso para precificar a minha peça. Então aqui, ó, eu tenho essa planilha, que é a planilha de precificação. Aqui ela é em 9 etapas, essa planilha, tá? Então, é uma planilha fácil de você usar e também consigo usar aqui do computador, do celular. É bem fácil, tá? Então, aqui eu já mostrei em outro vídeo essa planilha. É um vídeo que fala só sobre precificação. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição. Então, você assista ao vídeo para saber sobre detalhes dessa planilha. Hoje eu vou fazer apenas a parte da precificação, tá? Então, Então, aqui, a primeiro ponto, o valor da minha hora trabalhada. Então, aqui, quanto custa cada minha hora trabalhada? Então, aqui eu já defini qual é o meu salário mensal. Então, meu salário mensal é de R$ 3.000. Eu quero trabalhar apenas 100 horas por mês. Então, a minha hora, cada hora que eu trabalho fazendo crochê, eu cobro R$ 30. Tá? Aqui tem um custo mensal, na parte 2, custo mensal. Isso é o custo que eu tenho que pagar todo mês. Então, aqui tem a luz, a água, a internet e o INSS. Então, eu tenho um custo de 180 mensal. Então, esse custo dividido pelas horas trabalhadas, ele dá o valor de 1,80. Então, aqui, o custo, então, para cada hora trabalhada, eu tenho um custo de 1,80, que é o custo mensal, tá? Isso também é um custo fixo. E tem aqui o custo e tenho aqui também o custo adicional. Então, o custo adicional é a embalagem, é o papel de seda, um cartãozinho que eu vou colocar junto aqui e o frete. No caso, não vou colocar o valor do frete, então aqui eu tenho um valor adicional de R$ 9. Essa bolsa, vamos precificar essa bolsa. Essa bolsa é grande, então a caixa eu vou precisar de uma caixa maior. Então, a caixa não vai ser R$ 8, vai ser 10. É só alterar aqui o valor e o meu custo adicional vai ser de R$ 11. Daí aqui, um detalhe muito importante aqui na precificação é essa parte aqui da matéria-prima. Então, eu usei aqui o fio de malha Fisher. Então, aqui é o fio de malha Lume. É o Lume da Fisher, tá? Então, aqui eu usei 2 novelos. Então, ó, o verde que eu usei aqui, usei todo o fio, não teve sobra. O bege teve sobra. Teve isso aqui, ó, de sobra. Porém, é uma sobra que não dá para eu fazer outra peça. Vai dar para fazer detalhe, juntar com outra cor,
e fazer algum detalhe, mas outra peça não dá. Eu vou colocar que usei 2 novelos. Se você, não acho justo, não quero, sobrou, vai dar para eu fazer algum detalhe, não quero cobrar esse valor que sobrou. Fica ao seu critério. Então, o que você pode fazer? Você pode pesar, tá? O seu rolo e dividir pelo valor, tá? Daí você vai saber quantos reais tem cada grama. E daí depois você pesa a sua peça e faz vezes esse valor. No caso aqui eu vou usar valor inteiro. Então, eu usei 2 fios. Então aqui eu coloco a quantidade. E o fio de malha, ele está o lume, tá, gente? Esse é diferente, não é o fio de malha o normal. Esse é o lume super brilho, tá? Da Fischer. Ele está R$ 42. Então, vou colocar aqui R$ 42. A alça, usei uma alça. O valor da alça é esse daqui que já estava aqui preenchido, R$ 27,90. A etiqueta, usei aqui, ó, a etiqueta com a marca. Cada etiqueta sai R$ 2,50, usei uma. Aqui, argola articulada. Então, a argola articulada, usei 2, que foi aqui na lateral, tá? Então, uma aqui, 2 argola articulada. Cada argola é R$ 3,50. Usei aqui, ó, esse fecho aqui, ó, com imã. Esse daqui, R$ 6,50. Esse daqui que é com couro, tá? Eu usei aqui também a base aqui em sintético. Vamos colocar aqui base. Uma base. O valor dessa base foi de R$ 14,90. Tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa, ó. Então, só conferindo. A base, o fio, etiqueta, o fecho, a alça. Então, ó, já anotei tudo. Então, aqui, ó, eu não uso forro, tá? Então, ela está sem forro. Se você colocar forro, então você vai acrescentar aqui o valor que você gastou com o forro, tá? Então, no meu caso aqui, eu não usei forro, não coloco. Eu só coloco o que eu fiz. Então, se você acrescentar algum acessório aqui na bolsa, você vai colocar aqui na parte de matéria-prima, ok? Então, aqui, por valor unitário, eu tive um custo de R$ 97,30. Alguns itens teve 2 unidades, então o valor real aqui, total, que eu tive de custo com matéria-prima, R$ 142,80. Daí, passamos para o próximo ponto, que é a parte 5, que é a quantidade de horas trabalhadas na peça. Então, aqui você precisa anotar e ir anotando o tempo que você está gastando quando você está fazendo a peça. Eu sei que paramos, começamos a fazer uma peça, paramos um pouco, depois voltamos. Então, é importante você ter aí com você um caderninho onde você vai anotar o seu horário de trabalho, tá? Então, essa peça aqui eu fiz e fui gravando junto. Então, é claro que eu levei um tempo a mais, porque a gravação demora um pouco. Então, isso é um detalhe. Como eu estava gravando, eu sei que quando eu estou gravando eu levo mais tempo do que o normal, tá? Então,
eu faço uma média. Então, eu marco apenas o tempo que eu levo em uma carreira e daí depois eu multiplico. Então, e daí você tem que contar todo o tempo mesmo, tá, gente? Não é só o tempo que você leva para fazer até aqui a parte do crochê. Então, depois você também tem que contar as costuras. O tempo que leva para colocar a etiqueta, o tempo que você leva para fazer a costura aqui. Se você coloca o forro, o tempo que você leva para fazer a costura do forro, porque a costura do forro geralmente a maioria faz à mão, então é bastante tempo, tá? Então você tem que contar exatamente todo o tempo. Então, essa bolsa aqui eu fiz em 3 horas, tá? Então, aqui já vou deixar aqui. Aqui já tá o 3. Então, se... então, aqui. Eu levei 4 horas para fazer essa bolsa. Você vai anotar aqui 4. Levei 6 horas. Vai colocar aqui o 6, tá? Então, no meu caso, eu levei 3 horas, tá? Para fazer a bolsa. E aqui já começa a trazer o cálculo da peça. Então, a parte 6, ele já traz aqui, mediante a tudo que você respondeu anteriormente, ele traz aqui o valor de venda da peça. Então, essa peça eu posso vender ela por R$ 249,20. Esse é o valor justo, de acordo com o que você gastou de material e de acordo com o que você colocou que você quer ganhar por mês, o seu salário, lá no início. Então, esse valor está de acordo aqui. Eu quero ganhar R$ 3.000. Se a minha hora trabalhada é R$ 30 por hora, eu trabalhei 3 horas, mais o custo da matéria-prima, é isso que eu tenho que cobrar. Eu posso cobrar menos? Não, tá? Sendo bem sincera, não. Você não pode cobrar menos. Se você cobrar menos, você está tendo prejuízo, tá? Então, esse é o valor que você precisa cobrar. Esse é o valor mínimo. Então, vamos para a parte 7. A parte 7 aqui, ele traz o valor detalhado da peça. Então, aqui, o valor da hora trabalhada, R$ 30. A quantidade de hora trabalhadas, 3 horas. O valor de hora trabalhadas. Então, aqui ele traz, já calcula. Então, por hora trabalhadas, você trabalhou 3 horas e de acordo com o que você quer ganhar, você ganhou R$ 90. Então, sua mão de obra ficou em R$ 90, tá? Daí, traz aqui também o custo da matéria-prima, traz o custo mensal e traz o custo adicional. E daí aqui, novamente, mostrando o valor que você tem que vender. Então, gente, como eu falei, esse daqui é o valor mínimo, tá? Então, você não pode vender menos que isso, tá? Isso é o mínimo. Agora, vamos para a outra parte, que é a parte 8, tá? A parte 8 é o quê? É o valor de venda mais a porcentagem de lucro, a margem de lucro. Então, o que é a margem de lucro? A margem de lucro é o valor que você vai acrescentar, tá? Na sua peça, que é para o investimento da sua empresa, para o crescimento dela, tá? Então, o valor de venda aqui da peça, R$ 249,20, que é o mínimo. Porcentagem em lucro. Então, uma porcentagem saudável. Então, vocês depois podem pesquisar aí. Mas essa margem de lucro depende do que da sua empresa, do que você vende. Mas uma margem aí que eu pesquisei e eu vi que é uma margem saudável e que é correta, é de 20 a 30% essa margem de lucro. Então, aqui eu coloquei a margem de lucro de 20%. Então, nessa peça, a margem de lucro vai ser de R$ 49,84. Então, vendendo a sua peça com a margem de lucro, sua peça vai ficar R$ 299,04. Então, esse é o valor que você tem que vender a sua peça, tá? 299. Ai, Rosângela, eu não quero cobrar 20%. Eu quero cobrar 15%. É só mudar aqui, 15%. Então, você vai vender a sua peça a 286. Eu não quero cobrar 10%. É só mudar aqui.
10% vai dar 274. É o correto, 10%? Não, mas se você quer cobrar, então você coloca aqui o valor que você quiser e é isso, tá? Quero cobrar 5% só de lucro. Você vai vender a sua peça 261. Ah, eu não quero cobrar nada. Fica a seu critério. Não quero cobrar nada, colocou zero ali, vai vender a sua peça, como falei, a 249,20. Eu vou deixar com 20%, porque eu acho que é o correto. É o lucro que você precisa para investir na sua empresa, tá? Então, é daqui que você vai tirar. Se você quer patrocinar post no Instagram, quer fazer alguma... Se você tem um espaço, quer fazer alguma reforma, quer comprar alguma peça aí para o seu escritório, para o seu ateliê. Então, é daqui da margem de lucro que você vai investir. Então, o correto é você cobrar, tá? Então, essa bolsa aqui, exatamente da forma que ela está, que eu já mostrei para vocês. Então, o valor que eu devo cobrar é R$ 299,04. E aqui na parte 9, ele só especifica os valores separados. Então, aqui ele traz o valor do custo. Então, o valor do custo é R$ 159,20. Então, aqui ele já trouxe junto o valor adicional, tá? E o valor de custo mensal, junto com a matéria-prima. Então, para produzir essa bolsa, tivemos um gasto, né, que é o custo, de R$ 159,20, tá? Valor total da venda, R$ 299,04. E o lucro total nessa peça vai ser de R$ 139,84, tá? Então, aqui é apenas os detalhes. Esse é o valor da venda, né? O 299. Só que desse 299 você vai tirar os 159,20, que é sua despesa, você já gastou com isso. E vai sobrar aqui para você de lucro R$ 139,84. Então, esse é o preço. Então, não vou entrar em detalhes também, porque eu já falei sobre isso no outro vídeo, mas daí você assista outro vídeo para vocês entenderem que também esse valor aqui de R$ 139,84 não é o valor que você tem que pegar para você e gastar tudo, tá? Então, eu expliquei, é claro que do meu jeito, conforme eu entendo, qual é a divisão que você tem que fazer aqui nesse 139,84. Mas o ponto aqui nesse vídeo, que é importante, é este valor aqui, tá? Então, essa bolsa podemos vender a partir de R$ 249,20, tá? Que é o preço mínimo. Espero que vocês tenham entendido essa parte da precificação. E agora vamos lá ao passo a passo da bolsa e que vocês vão poder lucrar R$ 139,84. Vamos lá ao passo a passo? Antes de dar início à lista de materiais, já vou falar do tamanho que a bolsa ficou, tá? Então, ela ficou bem grande, tá? Bem espaçosa. Então, a altura dela ficou com... Olha. Ficou, ó, com 18 centímetros. A base dela, que eu usei essa base aqui de sintético, ela também é uma base com 18 centímetros, tá? Então, ela ficou 18 por 18. E super espaçosa, tá? Então, cabe bastante coisa aqui dentro da bolsa. Então, essa bolsa, ela ficou bem levinha, por isso que eu gosto bastante do fio da Fisher. Eles são fios que são bem leves, tá? Então, é importante o fio que você for fazer a bolsa ter essa leveza, tá? Porque é uma bolsa, então vamos colocar coisas aqui dentro. Então, imagina, se a bolsa aqui já fica pesada, porque alguns fios são bem pesados, e daí você vai colocar mais peso, depois você não vai aguentar carregar, tá? Então, os fios da Fisher são bem levinhos, então
Por isso eu gosto bastante de produzir as minhas peças com eles. Então, vamos para a lista de materiais que vamos precisar. Então, vamos começar aqui pelo fio. Esse fio aqui, eu tirei o rótulo dele, mas esse é o fio de malha da Fisher. Então, vocês já estão acostumados aqui no canal, que eu sempre uso os fios da Fisher. Então, a única diferença desse fio, esse daqui é o lume super brilho, tá? Então, não sei se dá pra ver aqui pelo vídeo, mas ele é bem mais brilhoso que o fio de malha comum, tá? Então, por isso que ele é super brilho. Ele tem bastante brilho, é muito bonito esse fio. Vou colocar aqui um pouco mais, vou colocar aqui um pouco mais perto para ver se vocês conseguem ver. Mas ele tem, ó, bastante brilho. Ele é muito bonito, tá? A diferença dele do fio de malha comum é esse super brilho que ele tem. O restante, as características são todas iguais, tá? Vou usar aqui uma alça de couro com corrente. Esse daqui é o fecho com imã. E dessa vez aqui eu não vou fazer a base de crochê. Eu vou usar essa base aqui redonda. Eu falo em couro, né? Mas é um sintético, montana, que chama, tá? E daí você vai precisar de tesoura, fita para medida. E as agulhas, eu estou aqui com 4. Então, eu estou aqui com a 5, com a 4,5, a 6,5 e essa daqui é a 3. Por que que eu estou com 4 agulhas? Porque como eu vou usar essa base, aqui tem uns furinhos, eu não consigo usar a agulha grossa, tá? Então, aqui, ó, não passa 5, tá? A 4,5 também, ó, não passa. Então, eu vou usar a 3 para iniciar aqui a minha peça. Daí, depois, eu trouxe elas aqui para vocês entender que você pode usar qualquer uma dessa e até a 7 a 8, tá? Que dá super certo com esse fio. Daí tudo, ó, tá vendo? Tudo depende de como você quer que fique a sua peça, tá? Então, geralmente, vocês me vê usando aí, é a 5, tá? Ou a 5, ou a 6,5. Então, primeiro eu vou fazer a base aqui. E daí, depois, eu mostro pra vocês qual que eu vou decidir usar aqui, tá? Então, aqui vamos dar início fazendo a nossa base. Então, eu vou trabalhar com 2 cores. Então, vou começar aqui com o verde. E aqui, já vou explicar sobre essa base. Essa base, ela veio com uns furinhos menores. Eu já comprei uma outra base, que é a base oval, que esses furinhos vem bem largo, tá? Esse daqui veio mais estreitinho. Então, quando o furinho vem bem largo, mesmo você preenchendo aqui com o ponto baixo, fica um buraquinho aqui na parte de baixo. Então, se você comprar essa base aqui de sintético e o buraco vier assim mais larguinho, então o que que você vai fazer? Você vai iniciar colocando a sua agulha aqui. E daí, ó, laça aqui o seu fio, deixa um pedaço aqui atrás. Laça o fio. E daí você vai fazer primeiro pontos. Laçou o fio, você vai começar fazendo ponto baixíssimo. Então, você, ó, insere a agulha, laça o seu fio lá atrás e passa aqui na frente. Insere a agulha, puxa
e passa aqui na frente, formando assim, ó, o ponto baixíssimo. E assim você vai fazer por todos os pontos aqui até fechar. Então, repetindo aqui, isso você vai fazer se o seu buraquinho aqui for bem largo, tá? Então, tá vendo esse daqui? Fazendo aqui, ó, ele já ficou bem preenchido. Então, no meu caso, eu não vou fazer esse daqui. Eu só estou mostrando aqui para quem ainda não usou esse tipo de base e se for usar, ter uma ideia de como fazer para cobrir o buraco, o espacinho que ficar mesmo a pessoa fazendo o ponto baixo. Agora eu vou falar sobre outro ponto aqui para você dar início na sua base. Por que eu estou explicando esse detalhe aqui no começo? Porque senão depois vocês começam a perguntar, fica dúvida aqui no começo, vocês compram outro tipo de base, como eu falei, com os buracos um pouco mais largos, e daí vocês vão ficar perguntando, e é claro que sempre que eu posso, eu respondo, só que às vezes não dá tempo de responder, e daí vocês acabam ficando com dúvida. Então eu já acho melhor explicar tudo aqui, e para restar o mínimo de dúvida possível para vocês, tá? Então, agora vamos para o próximo detalhe. Então, aqui, ó, temos 42 buraquinhos, tá? Então, aqui eu vou começar fazendo ponto baixo. Então, deixo o meu fio aqui. E vou laçar ele e trazer ele aqui para frente. Um ponto baixo. Agora, venho no próximo, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Olha, começa a observar isso. Então, ó, fiz um, fiz o outro. Olha, desse primeiro para o segundo, ó como ficou perto. Agora, desse segundo para o terceiro, olha como já formou aqui um buraquinho entre os pontos. Se eu continuar assim, vocês vão ver que o buraco vai ficar abrindo cada vez mais. Olha. Tá vendo? Então, não fica legal eu colocar só um ponto em cada buraquinho. Por quê? Ele vai formar esses espaços aqui, que não fica bonito, e depois também ele vai acabar encolhendo um pouco. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou intercalar, tá? Então, um aqui. Então, novamente. Pego o meu fio. Laço. E aqui, no primeiro ponto, um pontinho. Aqui no segundo, eu vou fazer um ponto baixo. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Aqui no próximo, um ponto baixo sozinho. Um ponto baixo sozinho. E agora no próximo, dois pontos baixos. No próximo, um sozinho. E no próximo, dois.
ponto baixo. Então, aqui, ó, vamos intercalar, fazendo um sozinho, dois junto, um sozinho, dois junto, um sozinho, dois junto, até fazer o contorno aqui da base toda, tá? Então, eu vou fazer e já volto com vocês. Olha, gente, terminei aqui. Fiz ponto baixo, aqui ó, a volta toda. Então, vamos para o primeiro ponto importante para vocês fazer o ponto da bolsa. Então, aqui, eu fazendo, intercalando, como eu mostrei para vocês. Como eu mostrei para vocês aqui no início, eu intercalando um ponto sozinho, dois junto, um ponto sozinho, dois junto. Se eu continuar assim até aqui, ele vai dar 63 pontos. Só que para essa bolsa eu preciso de número par, tá? Par ou múltiplo de 2. Então, 63 não é número par, então aqui no final eu já vou adaptar para subir a parte certinha da bolsa, para não ter que adaptar na subida da bolsa. Então, eu vou fazer essa adaptação aqui na base, tá? Então, aqui no final, ao invés, ó, 2, 1, aqui era para ser 2, né? Que daí o próximo é 1. Então, esses dois últimos aqui, eu vou deixar com 1. Então, vai ficar aqui uma sequência de 3 pontos sozinho, tá? Isso não vai deixar a minha peça com defeito, não vai ficar torta, tá? Vai ficar normal. É apenas uma adaptação para dar a contagem de pontos certinho. Então, daí terminei aqui. Eu vou inserir a minha agulha aqui. Puxo essa laçadinha lá para trás. E agora, eu vou trocar de agulha, que eu vou começar a primeira carreira da subida. Eu vou usar a 6,5. Decidi agora aqui que eu vou usar a 6,5. Qualquer coisa, se eu não gostar do jeito que estiver ficando, eu troco. Então, aqui, eu vou pegar apenas uma das alcinhas. Então, como que eu vou fazer? Eu vou, aqui ó, fica com duas alcinhas. Então, eu vou pegar a minha agulha, passar aqui, ó, debaixo de uma só das alcinhas e vou colocar aqui na agulha essa laçadinha que foi aqui pra trás. Então, vai ficar assim, ó. Daí, eu ajusto, puxo bem. Então, ajusto aqui, puxo bem. Daí, laço. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou vir aqui no próximo. Então, aqui, ó, vai ser uma carreira toda de ponto baixo, só que pegando somente uma das alcinhas. Então, aqui tem duas alcinhas. Você pega uma das alcinhas e vou pegar também, ó, vou pegar uma dessas alcinhas, que é a parte de cima, e vou pegar essa alcinha aqui, ó, que forma aqui atrás, esses nozinhos aqui, ó. Então, ó, peguei uma alcinha e passo aqui, ó, nesse nozinho, laço meu fio. E faço o ponto baixo. Pego uma das alcinhas, ó, uma alcinha e o nozinho aqui de dentro, laço o fio e faço o ponto baixo. E assim você vai continuar fazendo pela volta toda. Uma alcinha aqui de fora, o nozinho aqui de dentro, laça e faz o ponto baixo. Eu estou pegando essa aqui de fora e a de dentro,
para o ponto ficar bem fechadinho, tá? Não formar buraquinho aqui nessa parte aqui de baixo, tá? Então, ó. Olha, então o ponto vai ficar assim. Então, eu vou seguir fazendo a volta toda, uma alcinha aqui e essa alcinha aqui de dentro, tá? Então, vou fazer e já volto com vocês. Olha, gente, terminei aqui. Todo em ponto baixo, tá? A volta toda. Então, agora aqui vou fechar a carreira. Então, vou fechar da seguinte maneira. Vou inserir a minha agulha aqui por trás e vou puxar essa laçadinha. Então, já vou ajustar essa laçadinha aqui. E agora, vamos começar a fazer o nosso ponto. Então, o ponto, ele vai ser ponto baixo centrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro ponto, vou colocar a agulha aqui, ó, bem no centro dele, tá? Ó, coloquei a agulha bem no centro. Este fio que está vindo do novelo, eu vou trazer ele aqui para frente, tá vendo, ó? Bem pelo centro do ponto. E daí, esse que eu trouxe aqui para trás, eu vou colocar junto aqui na agulha, ajusto e laço aqui o fio que está vindo do novelo e passo aqui, ó, entre os pontos. Então, ó, ficou ponto baixo centrado. Então, o ponto baixo centrado é assim, é pegando bem aqui no meio de cada ponto. Então, ó, fiz o ponto baixo centrado. Então, agora, atenção aqui. Eu fiz aqui o ponto baixo centrado. Eu vou voltar, tá vendo? Aqui nesse ponto de baixo, bem aqui, ó, no pezinho dele. Vou colocar minha agulha aqui, vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto baixo aqui. Então, aqui, ó, tenho 2 pontos no mesmo lugar, né? Então, eu tenho que pular um e vou vir aqui no próximo. Então, aqui no próximo, vou fazer ponto baixo centrado. Então, ó, pegando bem aqui, ó, no meio do ponto, laço o meu fio, faço um ponto baixo. Agora, vou vir aqui embaixo, laço o meu fio e faço um ponto baixo. Pulo um, venho no próximo, um ponto baixo centrado. Então, pegando aqui bem no meinho do ponto, um ponto baixo centrado. E venho aqui no ponto de baixo, pego bem aqui, ó, no pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Só que esse ponto baixo você dá uma alongadinha para chegar na altura do ponto centrado. Olha, ele vai ficando assim. E assim você vai fazer a repetição pela carreira toda, tá? Então, ó, mais uma vez. Pula um, vem no próximo. Então, é ponto baixo centrado. Então, pegando bem aqui no meio do ponto. Tem que inserir a agulha aqui, ó, no meio do ponto. Ó, inseriu aqui no meio. Olha onde ela fica aqui atrás. Debaixo desse nozinho. Laça. Traz aqui para frente. Fez um ponto baixo centrado. Daí, nesse mesmo ponto que você fez o ponto baixo centrado, você vai pegar ele aqui, ó, no pezinho dele. Vai inserir sua agulha, vai laçar o seu fio e vai fazer um ponto baixo. Pula um, no próximo, um ponto baixo centrado e no pezinho do ponto, um ponto baixo. Pula um,
um ponto baixo centrado e no pezinho do ponto um ponto baixo. Então, acho que já deu para entender. Ele vai ficar assim, ó. Então, é só continuar essa repetição de pontos até o final da carreira. Olha, gente, terminei aqui. Então, finalizei essa carreira. Olha como que ficou o ponto. Então, agora, vamos fazer o fechamento da carreira. Então, o fechamento de carreira vai ser sempre do mesmo jeito, tá? Então, sempre solto o meu fio aqui. Insiro a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto. Puxo esse fio lá para trás. Aqui, ó, vou ajustar, deixar bem curtinho aqui, esse fio que eu puxei para trás. E aqui, vamos trabalhar ponto centrado neste ponto aqui, ó, que é o ponto centrado. Então, vamos sempre estar trabalhando ponto centrado em cima de ponto centrado. Então, aqui, ó, vou pegar bem no meio. Vou pegar o meu fio aqui. Vou puxar para frente o fio que está vindo do rolo. Puxei ele para frente. Agora, eu pego o que eu puxei para trás e coloco junto aqui na agulha. Então, é sempre isso, todo fechamento de carreira vai ser igual, tá? Aí, laço o meu fio, passo entre os dois, e aqui eu já fiquei com o meu primeiro ponto baixo centrado. Então, gente, esse ponto, ele é fácil porque ele é só repetição. O que você precisa é se atentar aqui nessas primeiras carreiras, para você entender certinho onde pega o ponto, e daí depois fica tudo muito fácil de você fazer, porque é só ficar repetindo esse ponto. Então, ó, ponto baixo centrado. Agora, vai fazer o outro no pezinho do anterior, tá? Então, o pezinho do anterior é esse daqui. Então, você vai pegar aqui e vai fazer um ponto baixo aqui mais alongado. Então, daí, esse daqui é o ponto, o alongado da carreira anterior, é o ponto que vamos pular, então não trabalhamos nele, vamos para o próximo ponto centrado e fazemos outro ponto centrado e um ponto baixo no pezinho dele, ponto baixo, só que esse é o mais alongado. Esse grandão aqui, o alongado, é o ponto que pulamos e vamos trabalhar no centrado. Então, sempre vamos estar trabalhando no centrado. Este ponto baixo que é o alongado, vamos sempre estar pulando ele, não trabalhamos nele, tá? Então, ó, pulou esse, vem aqui e faz o ponto baixo centrado. Volta no pezinho dele e faz o ponto baixo. Pula, vem no ponto centrado, faz outro centrado, volta no pezinho dele e faz o ponto baixo alongado. Olha, ele vai ficando assim. E assim você vai continuar repetindo esses pontos até o final da carreira. Pulou esse, vem no próximo, ponto baixo centrado. No pezinho dele. Pulou esse, no próximo, ponto baixo centrado.
E aqui no pezinho, mais um. E assim, você vai continuar até fechar sua carreira. Na hora que chegar aqui e você fechar a carreira, vai fechar da mesma forma que eu fechei aqui com vocês. Então, sempre o mesmo fechamento. E daí, na hora que você faz o fechamento, já está em cima do primeiro ponto baixo centrado, você vai fazer ponto baixo centrado e aqui no pezinho um ponto baixo alongado e assim por diante. E você vai continuar fazendo até ficar do tamanho que você quer a sua bolsa. Então, aqui no meu caso, como eu vou usar duas cores, na hora que eu for trocar de cor, eu volto aqui com vocês para mostrar. Então, se você for usar apenas uma cor, você vai dar continuidade fazendo esses pontos até que fique da altura que você quer a sua bolsa, tá? E daí depois passamos para a finalização. Olha, gente, fiz aqui, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E agora eu vou mudar de cor, tá? Olha como que ficou. Fica lindo esse ponto. Então, está ficando assim. Com essas 6 carreiras, eu já tenho aqui 6 centímetros, tá? Então, aqui para trocar de cor, eu vou cortar mesmo aqui o meu fio. Daí, eu puxo. Vou inserir a minha agulha aqui. Puxo o meu fio aqui para trás. E aqui, ó, pelo lado de dentro, vou passar a minha agulha aqui debaixo desse nozinho e aqui, ó, na alcinha e puxo esse fio entre esses pontos. E daí, ele forma aqui a minha correntinha. Então, meu fechamento vai ficar desse jeito. E agora, eu só puxo aqui o fio aqui embaixo dos pontos para esconder, tá? E depois eu termino de esconder, tá? E daí ficou assim, ó, a finalização. Então, agora aqui, ó, com a outra cor, você pode estar começando exatamente aqui, no onde você finalizou, ou se você quiser mudar, não tem problema nenhum. Eu vou trocar aqui de lado, vou começar aqui, ó. Então, vamos dar início do mesmo jeito, tá? Então, aqui, você vai procurar... Então, aqui você vai procurar um ponto baixo e vamos colocar a agulha aqui, ó. Porque é um ponto baixo centrado. Então, puxo o meu fio aqui para frente e faço o ponto baixo. Fez o ponto baixo, é aqui, ó, no pezinho do ponto anterior que você vai pegar, laça. Vem no próximo ponto, um ponto baixo centrado. E vem aqui no pezinho do ponto e faz um ponto baixo mais alongado. Próximo,
um ponto baixo centrado. E aqui no pezinho do ponto, um ponto alongado. No próximo ponto baixo, centrado. No pezinho do ponto, alongado. Próximo, pula esse. Vem aqui no ponto baixo, centrado. Faz outro ponto baixo, centrado. E aqui, um ponto alongado. E assim, ó, já trocamos a cor. E é só continuar fazendo, tá? Não tem segredo nenhum, é só cortar o fio e começar novamente. E aí, você vai repetir. Então, aqui eu fiz, como já falei pra vocês, 6 carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, com esse, eu também vou fazer mais 6 carreiras. E depois eu vou voltar no verde e finalizar a peça, tá? Olha, gente, fiz aqui algumas carreiras. Então, agora vou partir para a finalização. Então, aqui, para quem quiser saber exatamente a quantidade de carreiras, eu fiz aqui com o verde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 carreiras aqui com o verde. Aqui, com o bege, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui já tem 16 carreiras. E daí, com o verde, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 aqui. Eu ia fazer a mesma quantidade daqui de baixo, mas o meu fio, olha, só tem esse aqui do novelo. Então, não vai dar para fazer uma carreira inteira. Então, eu vou deixar aqui só com as 5 carreiras mesmo, tá? Então, ó, 16, né? 17, 18, 19, 20, 21. Então, ao total, tem 21 carreiras. Ficou aqui com 18 centímetros, tá? Então, a base, 21 carreiras, 18 centímetros. E agora, eu vou fazer a finalização da minha peça. Então, aqui, ó, para eu fazer o fechamento da carreira, como eu tenho pouco fio aqui, eu não vou cortar, eu vou puxar ele assim, para eu ficar só com o fio, tá? Eu fiquei aqui só com o fio, vou fazer o fechamento. Puxando este fio aqui. Então, passa tudo novamente. Depois que passou, assim que você passou o seu fio, vou pegar aqui, ó, por baixo desse nozinho. E aqui, ó, dentro dessa alcinha. E vou puxar esse fio aqui para trás. Então, ó, puxando o fio aqui para trás, ele forma a correntinha. Então, você ajusta e fica todas iguais aqui. Agora, feito isso, eu vou dar início no acabamento fazendo ponto baixíssimo. Então, meu fio está aqui. Eu vou usar, para fazer o ponto baixíssimo, essas alcinhas aqui, ó, de trás, tá?
Então, vou começar pegando aqui essa. Vou trazer o meu fio aqui. E daí, vem aqui, ó, na próxima. Pego, laço e tiro. Próxima. Aqui atrás da salsinha, laço, tiro. Laço e tiro. Laço e tiro. Vai ficar assim, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, na peça toda. Então, não vou pegar essas alcinhas aqui da frente, vou pegar esse nozinho que forma aqui atrás do ponto. Passou, tirou. Passou e tira. Laça, tira. Laça, tira. E olha como que vai ficando. Vai ficar assim. Então, é só seguir fazendo isso até o final da sua carreira. Olha, gente, voltei aqui para mostrar para vocês. Então, eu finalizei aquela carreira que eu havia iniciado aqui junto com vocês e fiz mais uma. Então, aqui, de ponto baixíssimo, fiz 2 carreiras, tá? Então, vou mostrar aqui. Então, para não ficar dúvida aqui, ó, no fechamento da carreira, eu vou fazer novamente. Então, sempre que chega aqui no final da sua carreira, eu puxo o fio, puxei o fio, fico só com um. Daí, o que que eu vou fazer? Eu pego, venho aqui no meu ponto inicial, no meu ponto baixíssimo aqui inicial, coloco a agulha aqui por baixo dele, pego esse fio, levo lá para trás, puxo ele todo ali para trás. Daí agora eu viro. E aqui, ó, dentro desse último meu ponto, eu vou passar, ó, a agulha aqui no meio dele. E esse fio vou puxar dentro para formar a correntinha. Daí é só puxar. E daí ele formou. Ó, só ajustar aqui meu ponto. Formou perfeito aqui a correntinha. Assim o acabamento fica perfeito, tá? Agora, o meu fio já está acabando, então vou parar aqui, não vou fazer mais carreiras de ponto baixíssimo. Mas, se você quiser, eu quero fazer mais carreiras, eu ainda tenho fio, quero deixar mais larguinha essa parte aqui da finalização. Você pode fazer quantas carreiras você quiser, tá? Então, aqui para continuar, o que que você faz? Então, seu fio está aqui atrás, o que que você vai vir? Vai vir aqui, ó, nesse nozinho aqui, do ponto seguinte, insere sua agulha aqui, pega o seu fio, passa aqui por baixo e vai dar sequência, ó, vem no próximo, ponto baixíssimo, vem aqui, ó, no próximo, ponto baixíssimo, no próximo, ponto baixíssimo. Então, vamos trabalhar sempre pegando esse nozinho, essa alcinha aqui do lado de dentro da peça. E assim você consegue continuar a sua carreira. Olha, tá vendo? E daí, na hora que você contornar toda a sua peça, chegar aqui, você vai fazer o mesmo fechamento que eu fiz aqui na carreira anterior, tá? Olha, gente, finalizei aqui. Então, ficou assim
a minha peça, tá? É muito lindo esse ponto. Olha como que fica bonito. Então, aqui eu coloquei já os marcadores. Então, os marcadores estão aqui na ponta da peça, em cada ponta, e no meio, tá? Então, como que vai ficar? Então, aqui é um momento. Então, sempre quando você vai fazer a finalização da sua bolsa, é o momento de você moldar ela da forma que você quiser. Então, você não precisa necessariamente fazer o fechamento dessa bolsa igual o meu, tá? Então, o meu vai ficar assim. Aqui é o meio, né? Aqui eu vou dobrar assim as laterais, tá? Então, vou trazer assim aqui pra dentro. Então, a parte de cima você vai ver ela assim. E aqui ela vai ficar assim, ó, dobradinha, tá? Com essa entradinha aqui. Então, ó, você pode fazer essa parte aqui, essa dobradinha aqui, mais curtinha. Ou você pode fazer ela assim, ó, bem mais entrada aqui, ó. Fechada, tá vendo? Quase encontrando aqui no meio. Então, a parte aqui de cima vai ficar mais estreita. Vai dar um outro formato, tá vendo? Que vai ficar bem mais entrado. Então, você pode também colocar, fazer fechamentos que nem dessa mesma, olha, dessa mesma forma aqui que estamos fechando, você pode passar aquele enforcador para fazer aquelas bolsas de fechar, sabe? Aquele puxando. Pode fazer várias formas. Olha, coloca aqui para fora, aqui. Entendeu? Ó. Então, se você testar, o que eu sempre faço é teste. Então, você pode testar várias formas. E daí você vai vendo se fica bom ou não, tá? Então, aqui é importante você usar a sua criatividade, tá? A minha, como vai ficar assim, como eu falei, eu vou dobrar um pouco aqui nas laterais. Aqui no meio, eu vou colocar esse botão aqui de imã. Então, vou costurar em cada parte e daí a minha bolsa vai ser fechada assim, tá? Então, tem esse outro também tipo de fecho de imã, que eu uso bastante também nas minhas bolsas. Então, seria a mesma coisa, só colocar aqui no meio e daí vai ficar fechado assim. Eu trouxe esses dois porque às vezes eu recebo algumas mensagens que as pessoas falam, nossa, deveria ter mostrado costurando. Então, a maioria dos vídeos eu não mostro costurando, e esse também eu não vou mostrar costurando, mas eu só vou explicar. Porque às vezes a pessoa, principalmente quem está iniciando, pensa que fazemos alguma coisa de diferente, e não, gente. Olha aqui, tá vendo? Tem os furinhos, que é onde você vai fazer a sua costura. Então, você vai colocar aqui na sua peça. Olha, aqui eu já centralizei, então sei aqui que é... Então, eu sei que aqui é o meu meio, então vou colocar, posicionar aqui. E daí, eu vou pegar um fio, ou você escolhe uma linha com a cor, né? Pra não ficar muito aparente. E você vai pegar uma agulha de costura normal, ou uma agulha assim, ó. Essa de tapeceiro, que é sem a ponta. E vai costurar normal. Pega aqui nos pontinhos, vai passando, até que você sentir que está bem firme.
passa pro próximo, passa pro próximo, passa pro próximo. E assim, na hora que você sentiu que o seu fio, que o seu botão aqui está bem preso, está pronto. Você arremata, corta o seu fio e vem do outro lado e costura e depois é só fechar. O mesmo para esse daqui, tá vendo? Ele já vem aqui, ó, com os furinhos. E é só o mesmo processo. Só passar aqui, ó. Sempre usa aqui os fiozinhos de trás, só tomar cuidado para não pegar o que está para o lado de fora da bolsa. Pega só aqui o de trás e ele vai ficar bem preso. Eu uso essa agulha aqui de tapeçaria, então ela é um pouco mais fina. E passa aqui, ó, normalmente entre o buraquinho ali do botão. E esse também, embora seja pequeno aqui, embora aqui o buraco é pequeno, mas essa minha agulha é mais fina, então ela passa aqui também, eu consigo costurar normalmente. Então, ou eu uso a linha de costura normal, e às vezes eu uso o próprio fio aqui do fio de malha. Então, só que eu não uso assim, largo desse jeito. Então, geralmente a sobra, eu vou e corto, sabe? Pego a tesoura, corto ele mais fininho aqui. Ou eu pego o próprio fio de malha, eu corto, sabe? Porque ele é bem largo, então desse tamanho não dá. Eu pego e corto uma fitinha assim e faço a costura, como nessa bolsa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tá vendo? Então, eu deixo o fio mais fino, corto, e daí eu faço a costura, só prendendo aqui, ó, nos pontinhos de trás. E a mesma coisa para a etiqueta. Para quem tem etiqueta, eu corto o fio de malha também, deixo ele mais fininho, para que eu consiga fazer essa costura aqui da etiqueta. Então, a etiqueta também é o mesmo caso, ela já vem com os furinhos, então é só fazer a costura normal, tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha peça, vou colocar etiqueta, vou costurar aqui o botão de imã e daí depois vou colocar a alça e daí depois eu volto para mostrar para vocês. Olha, gente, finalizei a peça. Então, olha como que ficou. Então, aqui, como eu falei, eu coloquei esse botão de imã, costurei aqui. Olha, como eu já tinha falado pra vocês, eu usei o próprio fio de malha, tá? Pra fazer a costura. Então, aqui na parte de dentro ficou assim. Na lateral, como eu falei pra vocês, eu dobrei aqui e vou deixar fixo. Deixa eu tirar aqui. Vou deixar fixo aqui essa argola articulada, tá? Para ela já deixar sempre aqui, para ela ficar aqui dobradinha. Então, não fiz nenhuma costura para ficar aqui dobradinha. Eu apenas dobrei, né? E coloquei a argola aqui articulada, uma de cada lado. Eu trouxe aqui para vocês ver que vocês conseguem modificar, tá? A sua peça final, mudando a alça, como eu já falei, fazendo formas diferentes de fechamento. Então, aqui tem uma corrente, eu gosto muito dessa corrente, e eu trouxe aqui junto com a bolsa, que eu particularmente gosto muito da corrente. Então, eu amei esse acabamento com a corrente, tá? Daí, aqui, ó, é a argola articulada, então eu consigo tirar. E essa alça que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, que é de corrente com couro, que também eu achei que ficou muito bonita nela também. Eu vou deixar essa daqui na bolsa, mas como eu mostrei pra vocês, vocês podem estar mudando a alça, tá?
que combina com várias alças. E eu costumo, quando estou usando as minhas bolsas, eu fico alterando de alça. Depende a roupa que eu uso, depende do lugar que eu vou trocando de alças. Então, e daí o resultado fica assim, ó. Deixa eu... Olha. A corrente. E daí... Que também é a mesma cor daqui do fundo, tá? Então, tudo combinando. Então, este é o resultado final da nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.